foi uma ideia que a gente teve ali no grupo da direção do foro, um grupo de WhatsApp, né, logo no primeiro dia, assim, que o prédio precisou fechar, que foi na sexta-feira, né, o prédio foi fechado, acho que perto do meio-dia, né, e o centro já estava começando a encher, e aí surgiu essa preocupação, né, com os terceirizados, porque a gente sabe que é o grupo mais vulnerável, né, do ponto de vista econômico, e a gente está vendo isso agora, né, 2 meses depois, a gente está agora em 2 de julho, né, e na verdade as pessoas mais atingidas foram essas, né, que já tinham uma situação, de uma certa vulnerabilidade econômica e social, né, e que isso se agravou muito, né, com a enchente. E aí, imediatamente, naquele dia, a gente já começou com essa preocupação, né, e eu coloquei essa ideia, então, no grupo da direção do foro, da gente se reunir de forma autônoma, por quê? Porque a administração, naquele momento, estava totalmente ocupada, né, também pela urgência com relação ao EPROC, aos sistemas, enfim, ao prédio, né, que a gente teria que colocar tudo para funcionar online, né, a gente já estava também, se não me engano, sem os sistemas, ou em seguida a gente ficou sem os sistemas, então tinham todas essas preocupações também super urgentes e legítimas, né. Então eu coloquei essa ideia lá para que a gente organizasse isso de forma autônoma, né, justamente para também poder a administração, se liberar, né, de se liberar não, mas assim, enfim, poder cuidar também de outras coisas que eram tão importantes quanto, né. E e aí algumas pessoas que estão ali no grupo já se mobilizaram querendo ajudar, né, então veio essa também pessoas como a Thaís, a Renata, pessoas que, como a gente disse antes, né, já estavam, queriam muito poder ajudar, mas estavam super ocupadas com outras questões administrativas, né, super urgentes. E a Cibele está nesse grupo, a Neriane, então as gurias vieram e foram trazendo outras pessoas que foram, assim, depois, né, super importantes, que estão aqui, a Dani, a Josi, a Bárbara, né, a outra Dani, que chegou depois. Então a gente foi se juntando, assim, as pessoas foram ficando sabendo, a gente foi se juntando, né, e aí em seguida a gente já definiu ali a ideia de juntar, de fazer né, abrir um Pix, daí o sindicato foi nosso parceiro, e porque também a gente percebeu logo de início que, ia ser muito difícil conseguir fazer doações naqueles primeiros dias da enchente, né, porque a gente não conseguia chegar nas pessoas, né, tinha uma dificuldade grande. As gurias fizeram isso já desde o primeiro dia, assim, a Bárbara, a Josi, Cibele, já foram desde o primeiro dia entregando coisas, doações mesmo, né, cesta básica e tal, mas a gente percebeu que para algumas pessoas a gente não ia ter como chegar e a gente ia precisar mandar dinheiro para que elas pudessem comprar, né, o mais urgente perto da casa delas. Então, a gente começou assim, já com algumas doações que as gurias começaram a levar e também com a campanha do Pix, né. Te ouvindo agora, Carolina, me lembrei de uma coisa que, assim, bem lá no início, tinha uma escassez de água, até água para beber não tinha, né, então as pessoas também precisavam disso para além de outras necessidades decorrentes de alguma situação econômica mais vulnerável, né. Então tinha, assim, essa dificuldade, assim, logística, porque, ok, então talvez a pessoa consiga numa fonte, né, mas as pessoas não tinham como se deslocar carregando um monte de volume grande, né, de água, tinha até isso, né, e isso nos primeiros dias deu para fazer. Mas, o que eu estou querendo dizer é que tem uma série de outras necessidades que acabaram decorrentes da enchente, né, que não foi unicamente o alagamento da casa da pessoa, né. Teve dificuldade de acesso, as pessoas algumas trabalhavam com trabalhos, assim, eventuais, aí não conseguiam pegar ônibus, porque não tinha durante muito tempo também ficou sem ônibus em Porto Alegre, então as pessoas não tinham como se deslocar. Teve uma série de decorrências, né.
que dificultaram a vida das pessoas. E uma coisa que eu acho importante também esclarecer, né, por que que nesse grupo a gente decidiu focar nos terceirizados de Porto Alegre, porque a gente entendeu que naquele primeiro momento mais urgente, talvez fossem as pessoas que tivessem, por exemplo, os estagiários, né, eles teriam uma equipe de referência de servidores, né. E no interior também a gente entendeu que como as subseções são menores, normalmente as relações são mais próximas, né. E a gente achou que no nosso grupo de terceirizados, que é um grupo muito grande, e que aqui na capital a gente muitas vezes não conhece as pessoas, eles talvez estivessem numa situação, assim, mais vulnerável nesse sentido, né, de não ter, um grupo de servidores que os acolhesse, assim, como equipe, né, diretamente na sua equipe, assim. Então por isso que a gente decidiu começar esse grupo aqui, né, decidiu começar com esse recorte, vamos dizer assim. Aí nós começamos também com o formulário, né, isso também acho que talvez valesse registrar, que a gente decidiu começar com o formulário do Google, porque a gente, né, não tinha os contatos de todas as pessoas, os próprios gestores, né, muitos terceirizados estão vinculados à área do operacional, e foi uma área extremamente demandada, né, ainda está sendo. Então a gente não tinha nem o contato com os gestores dos contratos, né, não podia nem contar, assim, com isso, que eles nos dessem uma lista completa com todos os nomes e contatos, né. Tinham gestores que inclusive estavam também com as casas atingidas, né, fora de casa. Então a gente conseguiu, através dos encarregados das empresas, que eles, distribuíssem esses formulários, né, para as pessoas. O grupo se preocupou com os terceirizados, como a Carol falou, porque a gente tinha uma sensação de orfandade, assim, desse grupo, né? Os estagiários da vara, eu tive estagiária atingida, ex-estagiária atingida, estagiária do Sejuscom atingida, mas a gente não sabia quem eram essas pessoas. Então, assim, o desafio foi criar essa tabela para que a gente pudesse ver as necessidades. E a situação era tão dramática de as pessoas terem perdido tudo ou ficarem isoladas que nem internet tinha. Então, às vezes, elas não tinham acesso à nossa tabela também para responder. Então, esse número exato de quantas pessoas a gente conseguiu ajudar, ou ainda vai conseguir ajudar, porque a gente ainda tem valores para dividir, a gente não tem ainda, porque cada vez vem outras informações. Ou a gente tem uma estimativa que a gente tentou atingir todos os terceirizados de Porto Alegre, perguntando se eles precisavam ou não de alguma coisa, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante registrar aqui, a gente soube durante essa época, né? Assim como aconteceu na pandemia, assim afloram sentimentos e caráter das pessoas do bem para o bem e para o mal, né? Isso é uma coisa assim nos extremos que a vida nos apresenta, aparecem esses caráteres. E esse grupo dos terceirizados merece um elogio especial, porque são pessoas que têm muito pouco, mesmo eles se sentindo privilegiados por terem emprego, às vezes as pessoas se sentindo privilegiadas por não terem tido sua casa atingida, e algumas colegas estiveram na casa dessas pessoas e referem, mas a casa não atingida é uma casa extremamente precária e precisa de ajuda. Então, assim, várias demandas de vida, várias necessidades de vida. Eles poderiam ter vindo para nós e pedido muitas coisas. Pedido coisas que nós teríamos tentado, de qualquer maneira, coisas desnecessárias naquele momento para eles. Isso que eu quero dizer. Tu fica pensando assim, pessoa porque vai ganhar vai pedir qualquer coisa. Não foi isso que a gente viu. A gente viu as pessoas pedindo com extrema medida de critério de justiça deles, assim. E, inclusive, em alguns momentos, devolvendo o dinheiro que a gente tinha adiantado para eles, porque, não, mas eu já recebi um benefício social, benefício eu quero devolver, porque vocês ajudem quem precisa mais que eu. Isso aconteceu, gente. Então, assim, a gente tem que registrar que isso é fantástico, é de uma honestidade, de um bom caráter, que precisa ser registrado para a memória institucional,
sabe? Que essas pessoas que foram ajudadas, elas não quiseram explorar a instituição com essa ajuda, de maneira nenhuma. Ao contrário, elas quiseram, e elas deram muitos exemplos disso no decorrer dos contatos que se teve dessa ajuda, muitos exemplos de que elas queriam o que elas precisavam mesmo, e que aquele excedente que a gente eventualmente tivesse fosse dividido com quem precisava mesmo também. Então, assim, ó, isso é muito alentador para uma situação que a gente vê que começam a ter, assim, pessoas que não precisam do auxílio recomeço, pedindo, pessoas que não precisam, sabe? Então, assim, esse tipo de coisa não aconteceu com a gente na nossa instituição. E isso foi tão bonito de constatar, que além de, assim, muita felicidade em poder ajudar essas pessoas, felicidade em ver que elas tiveram, dentro da super necessidade que elas se encontravam, muita noção de justiça e de solidariedade com os outros que também precisam, sabe? Então, isso, assim, ó, foi uma coisa muito forte para mim. Foi uma sensação que todas as gurias aqui do grupo também sentiram. Então, eu acho que isso merece um registro na nossa memória institucional. Monetário, eletrodomésticos, roupas, comida, água. E acho que muito carinho, né? Porque as pessoas que receberam o contato institucional e viram, poxa, a instituição está preocupada com o que aconteceu comigo. E muitas pessoas agradeceram, teve ali relatos de gratidão. Agradece a todas, nossa, que pessoas, que legal, sabe? Obrigada, que pessoas boas que estão nos ajudando, nem estou acreditando. Tantas coisas vieram, assim, de retorno, que é aquilo que a gente estava conversando mais cedo. A gente ajuda, é muito bom poder ajudar e não precisar pedir ajuda. Mas quando tu ajuda, tu ganha mais, muito mais em valores imateriais do que aquele valor material que eventualmente tu conseguiu ajudar. Faz muito bem ajudar. Por isso que eu acho que teve essa onda de solidariedade em todas as categorias, inclusive entre os atingidos. Sabe? É uma onda de solidariedade que contaminou positivamente todo mundo. É muito bom isso. Outra coisa que eu acho que vale a pena falar de número de pessoas atingidas, teve algumas pessoas que não tinham sido diretamente atingidas, né, que eram terceirizados, mas eles estavam com várias pessoas na família e sem condições de alimentos, água, tudo, porque acolheram parentes, e essas pessoas também, então, acabaram sendo ajudadas porque estavam precisando, né, mesmo tendo sido diretamente atingida pelas enchentes. Para reforçar também que os valores para possibilitar isso, eles vieram de doações de servidores, de magistrados de todos os lugares, né? Muita doação que veio do Paraná, muita doação que veio de Santa Catarina, e pessoas que estavam em grupos de outros estados também divulgaram nesses grupos, assim, outros grupos institucionais, né? Então, isso porque muita doação veio, né? Também foi uma parceria com a Jufergues, né, que nos ajudou bastante com vários eletrodomésticos, colchão, coisas assim de, digamos, um montante financeiro importante, assim, né. E nesses auxílios, assim, como é difícil dizer o que que era de um grupo, o que que era de outro, né, a gente sempre fez questão de manter, assim, o valor que o nosso grupo juntou, destinado para os terceirizados de Porto Alegre, em função de ser uma combinação que a gente fez, né, e a gente divulgou isso, então a gente se mantém, né, com esse cuidado, assim, de que esse valor as pessoas doaram para isso, então a gente vai usar para isso, mas todas as outras doações, assim, que vieram de forma mais direta, né, como as da Jufergues ou do pessoal de Santa Catarina e do Paraná, a gente fez tudo muito junto, assim, né, chegou um momento em que a gente já estava tudo meio misturado, assim, porque tem, terceirizado de Porto Alegre que mora em Canoas, né, tem terceirizado de Porto Alegre que passou a trabalhar em Novo Hamburgo, então a gente fez tudo muito em conjunto, assim, também principalmente o pessoal, né, da Grande Porto Alegre, assim, então
os supervisores administrativos, as supervisoras de Novo Hamburgo, de Canoas, a gente dividiu frete, né, foi toda uma função, assim, para conseguir frete, para buscar os colchões que iam para doação, porque tinha que tirar naquele dia, né, da loja, senão a gente ia perder. Então foi uma mobilização, assim, muito legal, assim, né, porque todo mundo se ajudou, assim, sem ligar para as diferenças, né. Nosso grupo paralelo acabou recebendo a lista que a Carol fez, né, dos terceirizados que precisavam de mais esse apoio, e aí com as doações que a gente tinha recebido do Paraná, nas carretas, então aí a gente conseguiu fazendo, separando, aí a Dani, a Josi e a Sibeli estavam juntas lá também no grupo, a gente ia separando o que vinha, né, e as necessidades dessas pessoas para depois fazer a entrega, para alcançar para eles. Então, acabou que eu entrei meio no meio do caminho e meio sem entender direito o que estava acontecendo. E no Dia das Mães, eu fui entregar para 6 pessoas, eu acho, né? Seis terceirizados, a gente saiu para entregar, foi bem gratificante, bem bonito, assim, a gente poder estar perto das pessoas que estão com a gente todos os dias ali na justiça e eles verem que a gente está ali, que eles não estão sozinhos, que ninguém virou as costas para eles, que eles também são importantes para a instituição, tal como os servidores e juízes e estagiários, né? Então, achei bem legal essa reunião, essa ideia que partiu da direção do foro, da Carol, da Renata, da Thaís, e a forma organizada como foi sendo feita, e que bom que a gente pôde junto, né, unir os esforços, unir tudo aí para ajudar eles, e continuamos ajudando até semana passada a gente estava ajudando também. Eu gostei bastante de participar. A gente estima 10 mil pessoas que a gente conseguiu alcançar nesses meses todos, e a gente visitou mais de 40 abrigos, vimos a realidade dura, difícil, vulnerável de tantas pessoas, triste. A gente, nas últimas ações, agora, essa última carreta a gente recebeu na Justiça, no estacionamento da Justiça, foi lindo, muito importante a gente fazer essa última ação agora no prédio da Justiça, né, que também esteve inundado, então a gente conseguiu fazer ali, separar as doações, organizar, e essa última a gente resolveu fazer entregas diretamente para as pessoas. Não, a gente ainda sabe que tem alguns abrigos, né, ativos, poucos, mas tem, e a gente resolveu fazer entregas diretamente nas comunidades. Então, a gente foi nos bairros Humaitá, no bairro Sarandi, fomos em Eldorado do Sul, fomos no bairro Matias Velho, em Canoas. Então, a gente viu realidade de pessoas que retornaram para suas casas e que estão passando muita necessidade, muita mesmo. A gente pôde ajudar essas pessoas também. A gente fez um bazar, nosso último dia a gente fez um bazar do bem, que teve mais ou menos umas 500 pessoas nesse bazar, foi embaixo do viaduto Leonel Brizola. A gente levou as roupas que tinham sido doadas, separamos por tamanho, numeração, roupas, calçados, brinquedos, mantas, cobertores, alguns itens de higiene pessoal também, material escolar, e levamos nesse viaduto para as pessoas poderem escolher suas roupas, né, que é um ato, acho que é mais digno, né, para as pessoas poderem fazer as suas próprias escolhas, que durante
algum tempo elas não puderam fazer isso também. E agora, retornando para suas casas, elas precisam levar, né, o que é do seu gosto e que é, né, do seu estilo também. Então, conseguimos quase tudo que foi de roupa foi doado, calçados também, poucas peças sobraram, a gente acabou entregando numa escola municipal ali do bairro Maitá, que ficou de fazer um novo bazar, futuramente fez um novo bazar. Não sei se já fez, acho que era nesse sábado, ia fazer um novo bazar. Então, eu vejo, assim, que de tudo isso que a gente fez, né, conjuntamente, aí o pessoal do Paraná arrecadando, os voluntários daqui separando, descarregando, separando e entregando, e o apoio que a gente foi tendo por onde a gente passou, nada disso, a gente não conseguiria alcançar essas tantas pessoas se não fosse todo esse empenho, toda essa dedicação das instituições, das pessoas, todo esse amor que veio forte, assim, em apoiar, de forma solidária, né, em acolher essas pessoas que estavam passando por esses momentos difíceis. E eu acho, assim, na minha visão, eu acho que o serviço público, ele é muito disso, né? Eu até me emociono em falar, porque o serviço público, ele está entrelaçado, assim, na minha visão, com o voluntariado, né? É uma forma junto de transformar a vida das pessoas, né? A gente de poder levar a sociedade, né? Os alicerces tão importantes como amor, como respeito, como dignidade. Então, a gente fazendo isso nessa ação foi extremamente gratificante e incrível levar para a população, para a sociedade, que o serviço público, né? O serviço público, ele está ali para doar esses valores. Não só as roupas, os alimentos, né? Mas para doar esse carinho, esse afeto, esse respeito, essa dignidade. Então, acho que é uma ligação muito, muito importante, né? O que mais era difícil, acho, no início ali, né? Principalmente quando estavam pedindo água, não adiantava, às vezes, nos termos o dinheiro para comprar, né? Precisava essas águas chegar, porque nós íamos no mercado e a gente estava disposto a comprar com o nosso dinheiro mesmo, mas simplesmente nós estávamos limitados ali também a comprar, nós tínhamos tanto. E fazer essas águas chegar às pessoas, assim, porque eram locais terríveis, né? Porque estava sem acesso às ruas normais, então tu tinha que ter algum jeito de conseguir chegar, e estava bem difícil, acho que a Sibeli relatou bem isso, né? De nós conseguirmos chegar até essas pessoas para fazer as entregas, né? Depois, um outro momento que eu lembro que quando começou a vir a água, então, que nós já tínhamos água, e a Carol também, acho que na planilha, se percebeu que as pessoas tinham dúvidas se a água que estava chegando nas casas poderiam ser consumida realmente, né? E que a gente foi atrás, confirmamos, e informávamos as pessoas, então, que poderia ser consumida, né? Que estava tranquilo. A gente ganha muito nesse contato com os colegas, com os terceirizados, né? Teve uma pessoa que eu sempre cumprimentava, assim, na entrada, e por incrível que pareça, eu não liguei o nome quando apareceu, assim, essa pessoa foi atingida pela enchente, e ela tinha saído de casa e tinha perdido tudo também, no centro.
E quando eu recebi a mensagem, ele disse assim, eu não tenho ninguém, eu sou sozinho. E o único amigo que eu tinha, eu tô ligando, mas não tá me atendendo. E era um terceirizado nosso, né? E até essa pessoa usa GG, tamanho maior. E eu lembro que na hora a gente saiu, fomos comprar, fizemos uma mochila, compramos roupa, peguei coberta lá de casa, água, comida. E daí essa pessoa estava a 40 minutos distante, assim, do nosso local. E a gente foi lá e estava chovendo. É uma coisa que me impressionou muito, assim. Eu digo, gente, estava chovendo, a pessoa estava manga curta, bermuda, e tudo que ela precisava era ser acolhida. E não era só as coisas materiais, era saber, oi, pode contar comigo. Tu não tá sozinho, tu tem amigos, tu tem todo o pessoal da Justiça Federal que vai estar junto contigo, né? Então, essa pessoa me marcou bastante, a gente continua em contato, né? Não só com os auxílios, mas acaba fazendo uma amizade forte. Outros casos, eu lembro uma coisa que eu acho que a gente não conversou, mas de coração as duas acabaram fazendo. Nós separávamos, eu brincava que a Dani separava para os filhos dela, porque a gente ia separar as roupas, tinha as idades ali das crianças, era menino, menina. Então, nós ficava catando para fazer um conjunto combinando, era 2 conjuntos combinando os sapatos, tudo. Tinha todo um amor envolvido ali. Eu dizia que a Dani tinha os filhos dela, que ela ficava controlando a listinha dos filhos, que nós tínhamos que levar as coisas, né? E um dia que a gente estava levando, a Sibeli me disse assim, eu acho que eu vou levar um bolinho para essa pessoa. E eu lembro que eu disse assim, foi exatamente o que eu fiz na entrega anterior. E não era nada, era algo muito simples. Mas a pessoa chegar lá com as coisas que nós levamos, o abraço, a gente sentar e conversar, e a gente dizer, olha, eu sei que está complicado agora, eu sei que tu já está começando a limpar a casa, fazer, talvez tu não vai ter como te organizar para um café da tarde e coisa, então eu trouxe. Lembra de mim quando tu tomar um café que a gente está junto com vocês. Eu acho que tudo isso tem um movimento de carinho que eu sentia, que as pessoas... Gente, era muito abraço, recebi muito abraço, maravilhoso. Era muito mais do que um bolo. Eu saía tão feliz, eu digo assim, não, a gente ainda vai passar disso, a gente vamos tomar um café da justiça junto e vai ver como a gente conseguiu superar, né? Então, o que ficou para mim também é assim, que tinha muito carinho envolvido, além de todas as coisas que nos possibilitaram, com essa ajuda conjunta de todo mundo, né? Eu também acho que eu sou uma privilegiada da vara onde eu trabalho, que é a 16ª da Justiça Federal, e que a gente também está com jurisdição em Santa Catarina, e meus juízes lá, eles disseram, não, faz o seguinte, fica tranquilo e se precisar sair, fazer alguma coisa, sai, né? Eu acho que esse apoio também mostra o comprometimento, assim, da instituição, da justiça, né? Que todo mundo acaba se envolvendo muito. Eu entrei no voluntariado depois, né? Eu cheguei na segunda carreta. Eu achava até que era a primeira, mas a segunda carreta que chegou pelo SOS Voluntariado, Voluntários, né? No dia, acho que foi no sábado, foi dia 18 de maio. E aí eu comecei, eu só cheguei, ajudei a descarregar, levei meus amigos para ajudar a descarregar e depois fui embora. Depois, outro dia, eu vi o que tinha para fazer, eu fui para lá, daí eu comecei a entender que era muito mais complexo, né? Não era assim tão simples, só descarregar, pegar as coisas doadas e sair distribuindo. Né? Toda essa parte de triagem, de organização é bem mais complexa, é cansativa, dá dor nas costas, mas também ajuda muito, né? Porque depois que eu comecei a entender, que eu comecei todo dia, comecei a participar ativamente assim dessa parte, daí a gente, quando estava tudo organizado, ficava tudo muito mais fácil, né? Mesmo sendo demorado, mas aí a gente trabalhava, naquela época era mais sob demanda, assim, pediam algumas coisas, a gente deu uma focada bastante nos estagiários, nos terceirizados, né? Para fazer umas cestas e kits bem recheados, para eles poderem receber bastante carinho em forma de comidinhas, de roupas,
né, o que precisava, mas é bem isso, assim, cada ação a gente vê que mudam as demandas, né, cada vez é uma coisa diferente. Aí, antes eles estavam precisando muito de água, de comida, coisa também mais fácil de comer, né, não muita coisa para cozinhar, e coisas para limpar, né, precisava de material de limpeza, para limpeza pesada, né. Agora, nessa última ação, eles estavam precisando, teve muita demanda de lençol e de toalha. O cobertor sempre precisa, óbvio, mas assim, o que não teve um kit que eu fiz que eu não tive que colocar lençol e toalha. Em cada lugar teve as suas facilidades e dificuldades assim para trabalhar. Ali o total era bem escuro, era difícil de chegar com as coisas. No estacionamento da Justiça Federal foi muito bom, mas já era outro momento, né? O pessoal já tá em casa ou tá voltando para casa. E a gente pôde ter o contato mais com eles. Eles sabiam que a gente estava lá, eles estavam aparecendo lá para falar com a gente, para conversar, e queriam falar do que aconteceu na casa deles, queriam explicar, sabe, parecia que eles estavam querendo, não sei se só contar a história ou se justificar também. E aí a gente pôde ver mais de perto as histórias e ajudar mais ainda. E foi bem legal, foi bem interessante também. Eu me senti muito orgulhosa, muito de mim, dos colegas. Eu fiquei muito feliz de conhecer muita gente que eu nem fazia ideia da Justiça Federal, assim, não tinha esse contato, mas muito orgulhosa de todos os colegas da instituição e de todo mundo muito feliz. Estou imensamente feliz de ter ajudado, né, de ter participado. Quero continuar, espero que a gente continue fazendo essas ações. Eu não me lembro como que eu fui chamada para esse grupo, esse lindo grupo que ajuda os terceirizados. E em algum momento eu acho que as gurias da direção do foro me contataram, tá? Eu acho que alguém me disse, tu topa entrar no grupo? E eu acho que foi assim, tá? Eu já tinha tido a oportunidade de ir a alguns lugares, mas sempre como voluntária pessoa física, digamos assim. E, de repente, em algum momento, pelo envolvimento da Bárbara e do Cristiano, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a ser demandada institucionalmente, tipo, por ter contatos institucionais. Então, em algum momento, me pediam, tu consegue com o tribunal alguma coisa? Tu consegue com não sei quem alguma coisa? E aí eu comecei a perceber, e como eu tinha muito contato, tenho muito contato dentro da instituição, as coisas foram acontecendo. O César, lá que foi o diretor administrativo, quando eu estive na direção do foro, que está no tribunal, me ajudou muito, ele ajudou muito com o GES do tribunal, e o nosso GES estava muito ocupado no primeiro momento com a segurança mesmo do prédio e outras atividades, então o GES do tribunal ajudou muito nas entregas e nas coisas, e eu acabei vendo uma necessidade de eu me envolver de um jeito pessoa jurídica, sabe? Mais institucional. E isso foi crescendo com a possibilidade de ir aos abrigos como juíza federal. E que para mim foi um desafio muito grande, porque a Daniela, voluntária, que vai no abrigo, ela é demandada de uma certa forma. Mas a juíza ir no abrigo é outro tipo de demanda. E não é assim necessariamente o trabalho do juiz o falar diretamente com a pessoa, é um trabalho um pouquinho diferente. Então, era um desafio, assim, como que vai acontecer, o que vai ser, né? Mas como eu já tinha experiência de trabalho voluntário de muito tempo e ficar nesse ambiente, eu sei como lidar com esse tipo de situação que aparece, sabe? Porque são situações eu já passei por situações assim de muita, até perigosas. Então a gente tem que ter assim uma noção de como agir nessas ocasiões. Então eu não tenho medo. Eu pensei, bom, então já que eu tenho esse perfil, eu vou até para mostrar, para levar a instituição e mostrar para os meus colegas, para as pessoas que também têm vontade, como que é possível fazer, né? E aí, chegando no abrigo, primeira vez eu pensei, bom, eu acho que o meu trabalho aqui é tão residual, porque não sei nem se alguém vai querer vir falar com o juiz federal, porque lá tinha outros juízes estaduais de trabalho e tal. E eu pensei, não, Deus me dá a oportunidade de servir. Então, se eu puder servir, já valeu. E naquele primeiro dia, apareceu uma situação que a gente conseguiu fazer a pessoa receber, inclusive ela tinha processo na Justiça Federal,
E aí eu consegui descobrir o juiz do processo, que é o Dr. Picarelli, e aí a gente conseguiu em contato, por justamente ter esses contatos institucionais, isso me ajudou muito o que dava para fazer. E aí ele usou os contatos dele, afinal, no mesmo dia foi homologado o acordo do processo dele e ele recebeu, e eles pediu o RPV para ele receber os atrasados, e eu pude dizer isso para ele e ele nem acreditou, tá? Então, assim, foi uma coisa muito inesperada. Mas foi uma situação que eu pensei assim, essa situação não necessariamente vai se repetir, né? E aí, nesse abrigo já tinha me chamado a atenção coisas, porque uma época eu estava indo a lugares que faziam triagem, e aí não tinha pessoas abrigadas. E depois eu comecei a ir a lugares onde tinha, aqui em Porto Alegre, onde tinha pessoas abrigadas. Em todos os lugares que tinha pessoas abrigadas, tem uma lógica diferente, assim. É um sistema territorialista impressionante, assim. As pessoas constroem a sua mini casa dentro do abrigo. Então, em todos os abrigos que eu fui com pessoas morando, abrigadas, elas fazem ou um cercadinho, ou uma barraca, ou elas delimitam por cadeira, ou elas botam panos, elas acabam fazendo aquela unidade familiar se destacar das demais dentro do abrigo. Não é um abrigo assim, uma cama do lado da outra, sem. Eu não vi isso, tá? Uma cama do lado da outra sem nenhuma divisão. Talvez no primeiro, segundo dia tenha tido, mas logo em seguida elas começaram a se separar. Então, assim, tu vê como o ser humano tem necessidade de ter o seu espaço, de ter o seu lugar, né? E aquilo me chamou a atenção porque se repetia nos lugares, e aí eu pensei, não, eu tenho que tratar, não posso tratar todo mundo igual, eu tenho que ter, olha, cada uma dessas casas que estão aqui dentro do abrigo tem uma necessidade diferente, então vou com paciência porque eu vou ter que ouvir todo mundo. E aí ali eu comecei a ouvir uma ou outra pessoa, e aí as pessoas começaram a ver que eu ouvia e que eu atendia, e mesmo quando não tinha nada a ver com a Justiça Federal, por isso que eu disse que foi uma situação assim que me demandou emocionalmente energia. Teve uma pelas tantas, eu vi começou a formar filas de pessoas, sabe, para serem atendidas. E elas não queriam nada de concreto, elas queriam que eu ouvisse elas, sabe? E lá pelas tantas, aquela ideia de que aquilo ali era um juiz, ouvindo elas, foi ganhando um tamanho, assim, sabe? Importante para elas. E algumas dessas histórias de muita dor, sabe? De muita dor, histórias tristes. E as coisas que eu mais tinha que fazer naquele momento era dizer: tu não precisa ter vergonha de estar nessa situação, sabe? Ninguém é melhor que ninguém. Essa situação não te faz ser pior que outra pessoa. E falar isso com caridade verdadeira, e aí a pessoa te traz, e dentro dessas conversas longas, começava a entender que ele tinha uma possibilidade de receber um benefício. E daí o pensamento jurídico ele não sai, né? Ele está sempre com a gente. Então, eu começava a entender a história daquela pessoa, que ela não foi para me pedir nada. Mas eu começava a entender, eu passar um pouquinho aqui, tu tem direito a tal, tal e tal coisa. E aí eu começava, tu tem que ir no mutirão da cidadania que vai ter no Shopping Total. Aí vinha outra e eu contava, tu tem que ir no mutirão da cidadania, para quem eu via que tinha direito. E aí, quando aconteceu o mutirão da cidadania, essas pessoas foram. Aí eles iam lá, perguntavam por mim, a Bárbara me levava as pessoas lá. A Bárbara chegou, agora tu tá entregue. Eu me lembro que quando tu fez isso, eu pensei, não acredito, essa pessoa veio, sabe? E eu me lembrava dela, e eu me lembrava do nome dela. E quando elas chegavam e eu falava o nome delas, que Deus me deu, assim, graças a Deus, isso, assim, de eu conseguir me lembrar do nome, porque a gente pode esquecer, né? E eu consegui me lembrar. E chamei pelo nome. O fato de eu chamar elas pelo nome naquele momento fez aquelas pessoas se sentirem de uma importância que deu para ver isso nos olhos delas, sabe? E aí demos lá o encaminhamento, e aí teve várias pessoas que brincavam que eram os clientes da Dani, mas não eram as pessoas que acreditaram que eu disse, ó, tu vai lá que tu vai receber alguma coisa, sabe?
Elas chegavam e falavam assim para mim lá na frente. Eu falei com uma juíza no abrigo e eu sei com quem que você falou. É a Daniela. Eu vou lá levar você. E a alegria e a esperança, muito, muito legal. E assim, o fato de ter sido atendido por um juiz, sabe? Assim, era um orgulho, assim. Aí as pessoas fizeram... Aí, como tu dissesse, Bárbara, eu ganhei tanto abraço, sabe? Era tanta gente me agradecendo e aquilo tomando um tamanho, assim, e eu vi que aquilo foi contagiando as outras pessoas que estavam ali vendo, assim, pô, ela trabalha desse jeito, então eu também vou trabalhar desse jeito, sabe? E foi muito bacana, foi assim, foi uma onda de solidariedade, de amor, de carinho, assim, que foi muito importante para mim. E eu tive realmente a honra de ouvir as histórias dessas pessoas e graças a Deus, em alguns casos, de poder, com o nosso trabalho, mudar a vida delas, né? Então, assim, é um privilégio, mas isso só aconteceu porque eu fiquei escutando elas bastante tempo. Eu não olhei assim, o que tu quer? O que tu precisa? Desse jeito, não, né, é um outro tipo de escuta, que é uma coisa que eu estou aprendendo com a justiça restaurativa, sabe, com todos esses institutos modernos que vieram, porque eu tenho uma vontade de ser melhor, e eu sei que eu não sou assim sempre, então eu estou me melhorando. E ali eu fui assim com todo o amor do coração ouvindo. E lá pelas tantas da história é que eu conseguia ver, poxa, esse cara aqui não é bem da cabeça, ele tem uma incapacidade psiquiátrica. Porque tu não vê isso de cara, e eu não sou psiquiatra, tá entendendo? Nem psicóloga. E aí, só no desenrolar da conversa, a pessoa querendo ser super normal, lá pelas tantas, nossa, mas a pessoa é muito, muito fora da casa. Aí eu dizia, é verdade, o senhor tem que contar tudo isso que o senhor está dizendo para mim, exatamente com esses personagens, lá no dia do mutirão. Daí marcaram perícia psiquiátrica para essa pessoa. Porque, claro, a gente vai vendo, mas isso, sabe, de ter tido essa disponibilidade de agir escutando as pessoas. Eu acho que isso o grupo também fez, escutando as necessidades dos terceirizados. Eu acho que isso é um aprendizado que fica desse nosso trabalho voluntário durante essa enchente, assim. Ter tido contato com as pessoas, mas um contato diferente de uma escuta mesmo, sabe? De uma escuta ativa, de uma escuta real na prática ali da dificuldade, sabe? Acho que esse foi o meu maior legado, assim, que ficou para mim e que eu acho importante compartilhar. Mas o nosso trabalho ali no mutirão da cidadania, ali na Central Cidadania, no Shopping Total, foi muito essa escuta ativa e como importante a gente, como instituição, estar presente num ambiente assim para ajudar as pessoas com o nosso conhecimento também, né? Ali na frente, na triagem, as pessoas chegavam, elas nem sabiam muito bem o que elas, o direito delas, né? O que elas mereciam, precisavam. Ah, vim fazer a minha identidade. Tá, mas o que aconteceu? Como que é o seu nome, a sua idade? A senhora recebe algum benefício? Foi atingida pela enchente? Sabe, uma busca de informações para poder ajudar a pessoa numa amplitude maior. E isso a gente pôde fazer bastante ali na justiça, né? Ali na organização do evento ali, foi bem legal. Como é importante a gente lembrar que cada processo tem uma pessoa, né? Que a gente trabalha para produzir mais dignidade, cidadania, né? E isso é uma conta diferente que se faz, né? Não é uma conta que precisa dar, tem que ser eficiente, mas não basta ser eficiente, né? Tem que ter qualidade, tem que ter, enfim, não, a gente não tem que pensar no lucro, assim. A gente falou muito sobre a questão da água no início, né? E é isso, a gente é um serviço, né? Essencial, e a gente não pode pensar o nosso trabalho como uma mercadoria, porque não é.